Boa noite, bem-vindos ao Telenotícias. Estamos em edição de sábado, 21 de fevereiro do ano 2026. Vamos às notícias. O mandatário da Renamo, Geraldo Carvalho, afirmou que encontros marcados para benefício dos desmobilizados estão a ser negligenciados por um grupo que considera golpista e apelou ao governo da Frelimo para o cumprimento dos acordos estabelecidos. Após a morte do antigo presidente do partido Renamo, Afonso Dhlakama, o Suf Mahamat foi eleito novo presidente do partido. No dia 2 de agosto de 2019, o Suf Mahamat e o antigo chefe do Estado, Filipe Nyusi, assinaram um acordo de paz em Moçambique, mas conhecido por DDR, onde foram estabelecidos acordos que beneficiavam os desmobilizados da Renamo. Segundo o Geraldo Carvalho, não há números significativos que representam filhos dos desagregados beneficiados pelas bolsas de estudo que ficaram pendentes. É importante que a Renamo una, junta, é forte e assim dispersa não vai a lado nenhum. É por isso que os desmobilizados reafirmaram aqui comigo e pediram que nos comprometêssemos para nos juntarmos e juntos exigirmos ao governo da Frelimo para que sejam cumpridos ainda aqueles entendimentos dos acordos de Santo Giro, porque há questões que ficaram pendentes que até hoje não estão a ser vistas, não há a sua implementação, não há a sua eficácia, não é visível, não é apalpável, não há número significativo que represente filhos dos desmobilizados que se beneficiaram de bolsa de estudo, por exemplo, que ficou patente nos acordos de Santo Giro. Não existe, por parte do governo, o interesse nem a preocupação em querer fazer chegar aos desmobilizados os projetos que cada desmobilizado preencheu no âmbito da luz. Carvalho reiterou a necessidade da verificação, análise e o cumprimento dos valores das pensões e as promessas feitas aos desagregados. A parte do desarmamento e desmobilização, a Renamo cumpriu. É necessário que se verifique isto, que também se verifique e se faça uma análise profunda sobre os valores que os desmobilizados estão a oferir das pensões, vindos de DER, assim como as outras pensões, sobretudo as pensões de invalidez. Muitos desmobilizados da Renamo, vindos da luta dos 16 anos, até hoje não se beneficiam, mas têm deficiências que adquiriram durante a luta. Queremos nos unir, queremos exigir ao governo que cumpra com todos esses pontos e essas promessas feitas à luz dos acordos. O mobilizador daquele partido acrescentou que 99% dos desmobilizados não se beneficiaram dos acordos do DDR. O número de desmobilizados não vai aumentar, só vai diminuindo na medida que cada um morre. Então como é que fica? A pessoa morre e foi prometido que o seu filho teria a bolsa de estudo, foi acordado, e isto escrito está lá nos acordos, foi acordado e cada um preencheu aquilo que seria a proposta de um determinado projeto de subsistência ou de sobrevivência. Até hoje não há. É verdade que fizeram uma simulação em outro sítio, mas na generalidade, até 99%, ninguém está-se a beneficiar dos projetos, ninguém está-se a beneficiar das bolsas de estudo. É verdade que outros já estão a ganhar, estão a oferir aquilo que ficou acordado, mas que é preciso entender que, em função do custo de vida, em função daquilo que tem sido o choro de todos os moçambicanos, o desmobilizado também está lá. Paradoxalmente, ou então, um pouco integrante é quando discutimos sobre aquilo que é o diálogo político inclusivo. Estamos a falar de um diálogo político inclusivo onde o Estado moçambicano deixa que as sedes da Renamo sejam invadidas, deixa que a lei dos partidos políticos seja violentada, deixa que a Constituição seja queimada só porque beneficia o partido que os suporta. Não pode falar de diálogo político inclusivo enquanto temos acordos que foram acordo de cessação de luta armada, de hostilidade ou acordo de paz que não foram cumpridos. O líder da Renamo, Ossuf Mahamat, chegou a Maputo com uma mensagem de unidade interna, apelando aos membros para manterem o foco no trabalho partidário, ignorarem difamações,
prepararem as próximas eleições e afastarem qualquer hipótese de conflito. Na sua intervenção, Ossuf Momad, presidente da Renamo, exortou aos membros a não darem crédito aos ataques contra o partido e a reforçarem o compromisso com o seu fortalecimento. O dirigente assegurou que medidas estão em curso para restabelecer a ordem após os últimos acontecimentos e garantiu que a justiça prevalecerá. Na sua intervenção, Ossuf Momad exortou aos membros a não darem crédito aos ataques contra o partido e a reforçarem o compromisso com o seu fortalecimento. O líder daquele partido também assegurou que medidas estão em curso para restabelecer a ordem após os últimos acontecimentos e garantiu que a justiça prevalecerá. E peço que continuem a trabalhar. Não ouçam esses malucos, porque cada casa tem as suas regras. Nós realizamos congresso, alguém foi eleito, e a obrigação de todos nós é respeitarmos aquilo que foi eleito. Agora, não vamos fazer guerra destruindo aquilo que nós construímos e criando condições de fazer com que algumas delegações não funcionem. Mas nós estamos a trabalhar, os nossos advogados também estão a trabalhar, e o Conselho Judicial do Partido está a trabalhar para que encontremos saída em relação a essa indisciplina que está acontecendo na nossa casa. Mas nós vamos trabalhar com a justiça. O que eles estão a fazer não é legal. Estão a criar distúrbios dentro da nossa casa. O dirigente salientou que, neste momento, a prioridade do partido é o trabalho político e a consolidação dos seus objetivos estratégicos. A única coisa que nós temos que fazer é trabalhar. Trabalhar é que vai nos levar avante. Porque aqueles estão nos impedindo para que não possamos trabalhar para amanhã estarem culpa a nós. Vão dar culpa a nós. E isso fizeram no passado. Fizeram no passado, porque tinham um objetivo, mas nós não vamos recuar, nunca vamos recuar e nunca vamos vacilar, porque conhecemos o caminho que estamos a tomar. Saímos longe, não saímos longe? Saímos longe, mas ainda continuamos a lutar, porque o que nós queremos é que a população moçambicana vive livre dessa situação de pobreza. O Conselho de Ministros aprovou a resolução para a criação da coordenação do projeto da linha férrea Norte-Sul, visando interligar o país através de uma ligação contínua entre polos estratégicos de produção agrícola, mineira e turística. Moçambique tem uma rede ferroviária com aproximadamente 3.100 quilômetros de linhas férreas divididas em 3 redes logísticas regionais, Norte, Centro e Sul. O governo planeja investir cerca de 7,2 mil milhões de dólares com a dimensão de 1.500 quilômetros até 2030 na modernização das linhas férreas e aquisição de material circulante. O projeto tem como finalidade fortalecer a unidade nacional, estimular a reintegração regional, afirmou o porta-voz do governo, Inocêncio Impissa. O Conselho de Ministros aprovou a resolução que cria o Gabinete de Coordenação do Projeto da linha férrea Norte-Sul. O Gabinete é a entidade técnica responsável por promover, desenvolver e coordenar a implementação do projeto da linha férrea Norte-Sul, que interligará o país através de uma linha férrea ferroviária contínua que vai conectar as linhas já existentes, extensões planeadas e novos traçados, de modo a estabelecer uma ligação eficiente entre polos estratégicos de produção agrícola, industrial, mineira e turística. Fortalecer, dizia, a unidade nacional, bem como a integração
regional. Impisa acrescentou ainda que o Gabinete de Coordenação tem como principais funções coordenar todas as fases do desenvolvimento do projeto, estudo de viabilidade técnicas, econômicas e financeiras. O gabinete, ora criado, tem como principais funções coordenar todas as fases do desenvolvimento do projeto da linha ferroviária Norte-Sul, incluindo estudos de viabilidade técnica, econômica e financeira. Procurar e estruturar o financiamento necessário para a construção e operação da linha férrea, atraindo investidores estratégicos. Assegurar a realização e atualização dos estudos de impacto ambiental, social, bem como estudos de base socioeconômica. No mesmo contexto, o deputado Sabir afirmou que o projeto vem com o objetivo de estimular o desenvolvimento regional, mitigando o desemprego. Teremos aquilo que nós chamamos de desenvolvimento regional. Isso irá permitir que haja um desenvolvimento regional, porque com esta movimentação de pessoas e bens, com a movimentação da produção agrícola, irá permitir que haja estímulo do emprego e teremos também o estímulo no investimento e, por seu turno, poderemos sentir algum desenvolvimento das comunidades ao longo do traço da própria linha férrea. Então, eu penso que, em formas gerais, é um projeto que é ambicioso e eu só tenho a saudar o governo por essa iniciativa, por esta aventura que irá impulsionar o desenvolvimento regional e por seu turno também flexibilizar a comercialização agrícola de norte a sul do país. No âmbito da prevenção da malária, o setor da saúde em Tete prevê vacinar mais de 380 mil crianças menores de 5 anos. Embora a degradação de algumas vias de acesso devido às chuvas está a dificultar as vias no terreno. Arrancou esta sexta-feira em Tete a segunda ronda da campanha de vacinação contra a malária, que vai abranger mais de 380 mil crianças dos 3 aos 59 meses de vida, ou seja, menores de 5 anos de idade, como forma de prevenir a doença, neste que é tido como o grupo mais vulnerável. Falando em conferência de imprensa, o diretor provincial da saúde em Tete, Alex Bertil, disse que a segunda ronda da quimioprevenção sazonal da malária vai decorrer em 12 dos 15 distritos que compõem a província. Para este segundo ciclo, nós pretendemos administrar cerca de 384.005 crianças, dos 3 a 59 meses, em 12 distritos da nossa província, com exceção do distrito de Tete, Mutarara e Tsangano. E nós já temos aquilo que é a disponibilidade de medicamentos, recebemos os medicamentos, fizemos a distribuição ao nível dos distritos até às unidades sanitárias. Segundo o Bertil, na primeira ronda, o setor da saúde falhou a meta de vacinação que havia sido planificada devido a alguns fatores, dentre eles a degradação de algumas vias de acesso devido às chuvas que se fazem sentir na província. Um total de 384 mil crianças, dos 3 a 59 meses, e nós administramos mais de 210 mil crianças, o que corresponde a uma meta de 56%, de uma meta de 85%. São vários fatores que contribuíram para que não alcançássemos esta meta. O primeiro é que nós realizamos o primeiro ciclo numa época chuvosa. Algumas vias estavam intransitáveis, o que dificultou, de certa forma, para não alcançarmos algumas comunidades. E, por outro lado, realizamos esta campanha num final, coincidiu com o sábado e domingo, que é final de semana, e nós sabemos muito bem que durante o sábado e domingo a maior parte da comunidade está na igreja e nós deparamos com algumas residências em que as portas estavam fechadas. E para que não se falhe a meta, nesta segunda ronda, o setor garante que já há uma estratégia desenhada junto das comunidades. Já fizemos aquilo que é
o refrescamento da equipe provincial, que são os coordenadores, supervisores, as equipes ao nível do distrito, que são os distribuidores comunitários, para, de facto, que esta campanha decorra sem sobressaltos. Igualmente, iniciamos aquilo que é o processo de mobilização social ao nível das comunidades. Na província de Tete, a campanha de quimio-prevenção sazonal de malária vai decorrer de 20 a 23 de fevereiro corrente. As imagens são de Bringildo Marcos, Daniel King, cidade de Tete. O painelista e professor Marcelino Pangaia considerou um teatro a audição do antigo comandante da PRM, Bernardino Rafael, e do ex-ministro do Interior, Pascoal Ronda, alegando tratar-se de uma tentativa de lavagem de imagem do sistema na sequência das mais de 400 mortes por baleamentos policiais. Após as eleições gerais de 2024, o país se viu numa onda de manifestações que se tornaram violentas e resultaram em confrontos entre a população e a Polícia da República de Moçambique. Os manifestantes contestavam os resultados que davam vitória ao partido no poder e o seu respectivo candidato, Daniel Chapo. Neste sentido, a PGR convocou uma audiência com os antigos dirigentes. Segundo o professor, o país precisa se justificar pela forma que encontrou de usar a sociedade civil para lavar a imagem do sistema. E não havia outra forma de como se justificar a esta questão. Porque, graças a Deus, os mídias fizeram uma cobertura direta de todas essas falcatruas, de todos esses massacres, e o mundo acompanhou. Assim sendo, há queixa ao nível interno e ao nível internacional com relação àquelas mortes. E o país precisa de se justificar a esse tipo de situações. A forma que encontrou foi efetivamente de usar a sociedade civil para que ela possa meter uma queixa e dessa queixa chamar júniores para serem ouvidos. Pangaia acrescentou ainda que na primeira fase, quem deveria ser ouvido pela PGR é o antigo presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, por este ter sido igualmente comandante em chefe das Forças Armadas. Eles poderão ser ouvidos, mas numa primeira instância, quem deveria ser ouvido é o antigo presidente da República, chefe do Estado, comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, Filipe Jacinto Nunes. É ele que, nessas alturas, deveria estar a ser ouvido, e ele, por sua vez, havia de indicar outros nomes que estão inclusos naquela altura. Mas omitiu a figura principal, que é Filipe Jacinto Nunes. Então, é nesse contexto que a mim cheira-me uma combinação com a sociedade, os ditos da sociedade civil, para que possam tentar julgar e amanhã dizer que não, este país é de Estado de Direito, já se julgou as pessoas envolvidas e, por conseguinte, é uma lavagem de imagem. Por outro lado, o deputado Sabir defende que não há envolvimento direto no ocorrido dos antigos dirigentes. Ainda não temos uma análise conclusiva sobre a posição ou envolvimento destas duas figuras. Quando nós falamos que o comandante-geral, ou o antigo comandante-geral, foi o mentor do genocídio, ou o ministro do Interior foi o promotor desse genocídio, eu acho que estamos a ir um pouco além. O que nós verificamos aqui é uma audição que demonstra que os dirigentes de alto nível da polícia podem ser chamados a prestar contas pelos seus atos enquanto responsáveis daquelas determinadas áreas. O deputado acrescentou que as acusações são de excesso de uso da força, recaindo a culpa sobre a polícia. Neste momento, eu penso que o esclarecimento dos factos vem por parte daqueles que estiveram por frente da polícia da República de Moçambique, que foram as forças que estiveram a fazer o controle daqueles que eram manifestantes. As acusações são de excesso do uso da força. Quem esteve a usar a força é a polícia. Quem estava por frente da polícia? Aqui encontramos duas figuras, que é o comandante geral da Polícia da República de Moçambique e depois o ministro do Interior. Depois,
Também há alegações de violência dos direitos humanos. A ministra do Trabalho, Gênero e Ação Social, Ivete Alane, dirigiu a primeira sessão plenária ordinária da Comissão Consultiva do Trabalho, com foco na análise de matérias de interesse comum entre governo, empregadores e trabalhadores. Na sessão, a ministra do Trabalho, Gênero e Ação Social afirmou que o ano 2026 exige que sejam reforçados os mecanismos de requalificação profissional, a transição laboral para setores emergentes, o apoio a pequenas e médias empresas que foram afetadas pelas cheias e a expansão da proteção social para os trabalhadores mais vulneráveis. A primeira sessão plenária ordinária da Comissão Consultiva do Trabalho contou com a presença do presidente da CTA, Álvaro Massingue, que declarou que o setor privado tomou conhecimento relativamente à revisão da Lei do Trabalho por parte do governo e acolhe a mesma. Relativamente à revisão da Lei do Trabalho, tomamos conhecimento de que o governo já iniciou as diligências institucionais necessárias para o efeito. O setor privado acolhe esta iniciativa com elevada expectativa e manifesta o seu apreço pela atenção concedida a este tema estruturante. Reiteramos, contudo, a nossa convicção de que este processo deverá ser concluído ainda no presente ano, conferir destaque à proposta da lei privada, uma matéria que o setor privado vem defender há quase uma década. A morosidade na sua aprovação é motivo de séria preocupação, sobretudo por se tratar de um dos setores que mais emprega no nosso país e que, infelizmente, continua marcado por elevados níveis de precariedade laboral. Estamos convictos de que esta lei constituirá um verdadeiro divisor de águas, contribuindo decisivamente para a dignificação das relações de trabalho e para a profissionalização do setor. Outro sim, a revisão do Regulamento de Trabalho Mineiro torna-se imperativa para sanar discrepâncias interpretativas da lei e face à lei do trabalho. A proposta visa instituir um quadro de plena conformidade legal, reforçando os direitos dos trabalhadores e a segurança operacional das empresas, especificamente no que concerne à baliza das horas extraordinárias, gozo de férias e a eficácia do descanso compensatório no regime de turnos. Igualmente urgente é a revisão do Regulamento de Contratação de Mão de Obra Estrangeira, aprovado pelo Decreto 88/2024. Apesar de recente, a sua aplicação prática revelou ineficiências e constrangimentos significativos que carecem de ajustamentos, nomeadamente a necessidade de flexibilizar os critérios de mobilidade para os sócios e gestores em situações de emergência, nos termos do artigo 31. A revisão da exigência de certidão de quitação específica para este fim, evitando redundâncias administrativas que comprometem a operacionalidade das empresas. Neste mesmo quadro, trago à consideração de Vossa Excelência a preocupação das clínicas e hospitais privados. A contratação de médicos especialistas e enfermeiros estrangeiros não é uma opção, mas uma necessidade técnica crítica. Torna-se por isso essencial encontrar mecanismos mais céleres e menos burocráticos que assegurem a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde prestados à população. O país entra neste novo ciclo com desafios, mas também com algumas oportunidades. O contexto internacional está em mutação. Cadeias globais de valor estão a ser reconfiguradas. Moçambique não pode assistir passivamente a estas transformações. Para tal, precisamos da estabilidade laboral e da confiança mútua. Pedimos que em 2026 reforcemos 3 compromissos: responsabilidade nas decisões, solidariedade social nas transições econômicas e unidade nacional acima de interesses setoriais. Esta primeira sessão plenária constitui um espaço de reflexão, balanço e projeção estratégica
onde reafirmamos o papel da Comissão Consultiva do Trabalho como instância fundamental de concertação, escuta mútua e construção de soluções equilibradas para desafios que se colocam ao mundo laboral. É com esta nota que marcamos um ponto final a esta edição do Telenotícias, com promessas de voltar na segunda-feira. Boa noite, continuação de um ótimo final de semana.